Summer Aleph Lamed. Muitas bênçãos, muita prosperidade para mim, para você, para todos nós. Que assim seja para nós, que o melhor se manifeste em nossa vida agora, para todos nós. Eu já ancorei os meus mentores, né, para fazer essa tiragem da árvore da vida que eu ensino no curso do oráculo, né, do meu baralho, oráculo da magia cabalística. Essa tiragem ela é incrível, né? E aí eu mentalizando, né, de ancorar os mentores, eu perguntei qual vai ser o tema, o que que vamos falar com o pessoal, né? E me veio, olha a carta central. A carta central vai direcionar qual é o centro, qual é o X da questão. E saiu o carro. Então a gente vai falar aqui a orientação a ser dada é sobre como você seguir em frente, ter êxito, alcançar os seus objetivos, concretizar, ter as suas realizações, né? Avançar com força, com objetivo, com determinação para cima daquilo que você quer. E é óbvio que tem aqui alguns alertas, né? Então, Beth, essa realização que tem aqui, esse crescimento, essa realização que tem aqui na flor da vida, no mundo, carta do mundo, a carta de cura do arcanjo Rafael, com a proteção do arcanjo Miguel, tá incrível isso aqui, gente, tá incrível. Não é à toa que eu amo trabalhar com as cartas e trabalhar com oráculo, eu amo tudo isso. E tá incrível, né? Então todo mundo que vai ver essa gravação vai alcançar essa realização, essa completude, esse crescimento espiritual e material. Sim, está disponível para todos, né? Esse vídeo está disponível para todos, mas é óbvio que uns vão ouvir a orientação e vão vão assimilar, vão entender, vão colocar em prática. Mas nem todos, alguns vai entrar por aqui, vai sair por ali, não vai mudar atitude nem comportamento nenhum, e aí a tiragem também não alcançou o seu objetivo, o seu sentido de te ajudar, de te auxiliar aí a alcançar o que você deseja. Então, presta atenção nessa tiragem, mas entenda o que você precisa, qual é a tua parte atuante para que você alcance essa realização dos seus projetos que está aqui na mesa, porque está incrível essa tiragem e tem aqui uma possibilidade, sim, de um salto quântico de crescimento, de realizações, de alcançar os seus objetivos, enfim, né, de concretizar aí desejos, manifestar, co-criar algo maravilhoso. Então, vamos lá. Malkuth, você está vendo o momento presente agora na realidade física como um momento de expansão, de crescimento, de ir além. Você quer ir além de onde você está, né? E para isso a gente tem que ir sustentado, a base da minha árvore, que é Yesod, saiu cura de Rafael. Então a gente tem que ir se sustentando no que é harmônico, no que é verdadeiro, no que é bom para mim e para o todo. Isso também é um princípio cabalístico, né? E eu ouvi esses dias uma vidente num podcast falando, né, que a energia dos extraterrestres estaria disponível para todos que quisessem entrar numa ressonância, né, numa frequência vibratória de desejar e de almejar o que é bom para mim, mas que é bom para o todo também. A gente está passando por várias situações aí de transição planetária, que assusta muito se você olhar pelo lado, nossa, está tendo sanções, mas tem isso, mas tem aquilo, enfim, a gente pode entrar em pânico, né, se a gente olhar pelo lado negativo da coisa, mas essa transição, ela é para melhor, né, eu às vezes vejo algumas pessoas falarem de uma forma tão apocalíptica, né, parece o fim do mundo, mas na verdade a gente tem que entender que a vida corre para o melhor e tudo que está acontecendo é para o melhor, é para que venha a evolução da humanidade, é para que a gente mude, cresça e evolua espiritualmente, né? Isso para quem acredita, claro, mas acredito que quem está aqui me ouvindo acredita nisso, sim. Então aqui eu vou entrar
eu vou me sustentar, eu vou sustentar esse meu crescimento para alcançar os meus próprios objetivos, os meus projetos, né? Realizar os meus projetos na minha verdade, no que não ofende a minha alma, no que não machuca a minha autoestima, no que não me machuca, no que não me fere, então, no que é bom, no que me faz bem, mas também para o todo, porque está na base da árvore, é para a árvore toda. É um princípio cabalístico, como eu disse, né? O que é bom para mim é bom para todos, né? Sempre a gente tenta fluir no fluxo da vida. Então, eu vou sustentar esse meu crescimento na minha cura, no meu melhor, no meu bem-estar, procurando o bem não só para mim, mas para todos que estiverem ao meu redor, para o bem da humanidade, para o bem maior, para o bem do planeta, para o bem do Brasil, para o bem da política do Brasil, para o bem da economia do Brasil. Então, eu vou sustentar no bem, na cura, na harmonização, no bem-estar. Os meus pensamentos, né? Saiu o mundo, então é um sentimento, um pensamento de completude, de realização, né? De buscar a realização desses desejos e desses projetos. O sentimento saiu a bússola, então talvez a gente tenha que mudar de direção em algum sentimento, em alguma emoção que não estava tão legal, né? Se você estava se sentindo vítima, fragilizado, com medo, então precisa mudar a direção disso para ajustar com esse pensamento aqui de realização, né? Para que isso esteja em sintonia, em consonância com esse carro aqui, para seguir em frente, para dar esse salto quântico com essa ponte que está em Daat, o que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso aprender, ou o próximo passo. Então, o próximo passo disso aqui é um salto, são novas conexões de luz, novas parcerias que vão me levar ao sucesso. E a minha força de vontade inabalável, a minha determinação, a minha coragem, que está em Gevurah, saiu Arcanjo Miguel. Então, tem uma proteção linda, espiritual, para segurar a tua força de vontade, mesmo com o assédio de formas pensamento negativas, seja do coletivo, a gente tem muito isso nesse momento, muita gente está mesmo desanimada, sem trabalho, doente, enfim, com inúmeros problemas, ou olhando demais, né, para todo esse movimento assustador que está acontecendo aí fora. Então, a negatividade, seja de uma inveja, seja de uma demanda, seja de um mal olhado, enfim, de formas pensamento de quem não gosta tanto assim da gente. Mas existe uma proteção espiritual para que a tua força de vontade não caia, não pereça, mesmo com esse assédio aqui, mesmo com forças externas negativas atuando para que você não alcance, para que você não siga em frente, para que você não alcance os seus sonhos, as suas realizações. Em Resede, que é a esfera do amor incondicional, da misericórdia divina, do perdão, né? Uma esfera regida por Júpiter e por Arcanjo Tzadkiel, né? Seria a chama violeta, seria o raio violeta de São Germain, né? A purificação, saiu o julgamento. Então tem uma finalização aqui para te trazer os frutos. Aqui o julgamento está acontecendo para que você alcance aquilo que realmente você merece. Algo finaliza para que esse carro chegue no destino dele. E aí eu estou dizendo que tem frutos por ter o mundo, por ter a flor da vida, por ter Arcanjo Rafael e Miguel, por tudo que está aqui na mesa, eu entendo que esses frutos são frutos merecidos, são bons frutos que a gente tem para colher.
E a gente precisa talvez se perdoar por já ter colhido maus frutos antes, por não ter feito boas semeaduras. Mas isso já foi, gente. Quando está em reset, que é para você soltar e perdoar, é aquilo que já ficou no passado, né? Então, vamos soltar, se em algum momento você teve seus sonhos e não os levou até o fim de realizá-los, né? De concretizá-los, deixou eles morrerem no caminho, né? Se deixou no meio do caminho, se largou no meio do caminho, não se levou com proteção, né? Com uma base firme de bem-estar, de cura, do bom para mim é bom para todos, né? Então a gente se perdoa pelos frutos que a gente já colheu, que não foram tão bons, pelo aquele passado que te feriu, e a gente precisa deixar morrer o ciclo do passado para que o futuro venha, para que esse salto dessa ponte aqui venha. E aí o nosso caminho de evolução espiritual, que é Binah, Hormah e Keter, né? A chegada da iluminação, a conclusão do jogo, que seria a tríade superior da árvore, ela me traz uma ferramenta de desobsessão espiritual, um Aleph, mandando cortar essa maledicência, essa inveja, essa demanda, essa sombra de uma dor do passado. Aí eu estou falando por conta aqui do julgamento. Um ciclo do passado que terminou, mas ainda é um peso, ainda traz uma dor. Então aqui tem um alerta. Tem um alerta que determina todo o resto do que a gente disse até aqui. Ou seja, para realmente você seguir em frente com a determinação do carro que está em Tiferet, né? Que aqui é o que está acontecendo agora, é você querendo alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, com essa proteção de Arcanjo Miguel, né? Para que tudo isso aqui seja, como a gente disse, você vai ter que saber que sempre vai ter que lidar com o teu lado sombra e com a sombra das outras pessoas que estão ao teu redor. Sempre. Não tem crescimento. Aí é utópico isso, né, gente? Não tem como crescer. Ah, ganhei na loteria muito dinheiro, estou feliz e tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Não, não tem isso, né? Todo crescimento ele vem junto com uma aprendizagem, com aprendizado, né? Com alguma coisa que vai te forçar a, a sair, romper essa casca para dar um próximo passo, para ir para um próximo nível. Isso também é cabalístico, né? Então, você vai ter que entender que sempre vai ter quem está perto de você numa pior, mesmo que você esteja aí alcançando o que você deseja, ou sempre vai ter alguém que vai te olhar e não tem o que você tem. E aí eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Eu estou falando, às vezes, da força que você tem de ir atrás dos seus sonhos, ou da sua alegria, ou da sua felicidade, ou de um amor que às vezes você tem e a outra pessoa não tem, né? Tô falando de inveja, né? Sempre vai ter. Você não tem como ficar esperando ficar tudo limpo, tudo livre, não ter demanda nenhuma para alcançar esse salto, essa evolução, a realização de um sonho, a compra de uma casa, a compra de um carro, a abertura de um trabalho novo. Não, você sempre vai ter que lidar com isso aqui, né? Sempre vai existir ao redor. Tá me vindo aqui de falar também, né? Falando do entorno, do redor. Eu trabalho muito com constelação familiar, com terapias, com hipnose, enfim, eu faço ritual dos ancestrais, trabalho toda uma questão ancestral, né? Kármica, principalmente agora com o curso do Pêndulo Hebreu, né? Falando bastante desse diagnóstico preciso kármico de vidas passadas, né? A gente percebe
que você tem que se vencer, que você tem que superar aquelas questões que você traz de reminiscências de vidas passadas, aprender com essas reminiscências e ir além delas, né? Mas também tem que entender a questão ancestral, familiar, né? O meio que você está para o seu crescimento, né? O que que essa família te traz de aprendizado, o que que essa família te traz para você evoluir. Todas as famílias, todas, sem exceção, elas são o nosso maior ponto de crescimento e desenvolvimento espiritual, porque é ali que estão os maiores desafios, né? Então, uma das leis da constelação familiar, eu estou falando isso por conta ainda aqui do Aleph e do Diabo, tá, gente? Ainda estou aqui nessa energia, que não estou divagando, não. Eu estou destrinchando algo que realmente eu quero passar para você. Na constelação familiar, a gente tem a lei do pertencimento, né? Então, para pertencer, eu quero ser igual, eu quero fazer igual à minha família. E se tem uma característica marcante da sua família, seja lá qual for, tá, gente? Pode ser uma doença, um câncer, pode ser pobreza, escassez, pode ser um sentimento de rivalidade ou de sempre ter alguém contra você, enfim, pode ser inúmeras coisas. Mas se você está inserida nesse contexto, se nós estamos inseridos num contexto desses, e aí você está a passo de sair desse padrão da família. Até porque o momento de regeneração do planeta tá trazendo isso para a nossa porta, tá trazendo isso para a gente nesse momento. Muitos de nós estão fazendo exatamente esse movimento nesse momento, de quebrar padrões ancestrais, de quebrar padrões kármicos. Tudo isso está muito disponível nesse momento. O planeta está precisando disso e a gente está fazendo isso, né? Toda essa sujeirada está vindo à tona para que tudo isso possa ser limpo, né? Desconstruído e construir algo novo. Então, faz parte, né? Então, como é que é muito difícil para a gente soltar algo que toda a família faz igual? É muito difícil, porque é como se eu fosse me soltar da minha própria família. É como se eu não fosse mais fazer parte da minha própria família. E isso tem mais força e mais peso do que a própria vida. É mais fácil a gente se suicidar ou acabar com a própria vida do que ir contra o movimento de alma da família. Ainda mais se for muitos, né, muitos da família fazendo o mesmo movimento, né, tendo a mesma vibração, o mesmo padrão, né? Então a gente fala que o fruto nunca cai muito longe da árvore. E aí é difícil você quebrar, mas isso é possível, isso está acontecendo com muitos de nós agora. E você pode, sim, olhar para sua família com muita humildade, não é se sentir superior porque pode quebrar um padrão, é o contrário, você só vai quebrar de verdade se você tiver a humildade de olhar para todos eles, aceitarem todos eles como eles são, aceitar, isso é humildade. Julgar é arrogância, a gente se sente maior. E aí a gente está quebrando o fluxo de vida, a gente está indo contra o pai e a mãe, a gente está indo contra a ancestralidade. Então não é julgar, não é se julgar maior, é o contrário. É ter muita humildade de olhar para todos da família e falar: aceito todos vocês como vocês são. Aceito a história da nossa família. Entendi a dinâmica da nossa família. Entendi toda essa historinha aí. Mas agora eu quero permissão para me libertar disso. Eu quero fazer diferente. Eu peço a bênção de vocês com humildade. Então a gente abaixa a cabeça, a gente faz reverência, a gente pede com humildade. Não quero mais isso para mim. Quero me libertar disso. Quero quebrar esse padrão. Então aqui pode estar tendo uma quebra de padrão, uma quebra de uma negatividade, de uma doença, de uma escassez, de um pensamento negativo, de um pensamento em relação a relacionamento amoroso, ou um pensamento de inferioridade, enfim. Aqui vai ter o que for da tua família, o que for do teu meio, o que for do meio do teu trabalho, do padrão que você pode quebrar agora.
né? Onde você vai olhar para aquilo e vai falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou me libertar disso aqui. Inclusive, a gente está no Brasil, o karma coletivo do Brasil é corrupção, né, roubo, é o errado, né? Então, até quebrar o padrão com o errado, pode ser também, pode não ser dentro da sua família, pode ser dentro do karma coletivo, de um karma relacional, de um karma atuante na tua vida agora. E aí, então, a gente entender que a gente precisa quebrar com alguma demanda aqui, com alguma energia que está rondando do externo para te derrubar, mas que você tem que saber lidar com isso, com a sua própria sombra, inclusive, né? Com o seu próprio negativo, que também tem uma sabedoria em saber olhar para isso, reconhecer e entender para seguir em frente com a sua sombra, né? E aí, então, se a gente conseguir não deixar, né? Não deixar isso aqui derrubar a gente, continuar andando, seguir em frente, mesmo com tudo isso daqui, a gente vai ter o quê? Vai ter esse crescimento aqui. Esse crescimento, essa realização, essa completude, essa evolução espiritual, esse salto quântico com proteção de Arcanjo Miguel, com cura, baseado, firmado na sua própria cura, porque se não tiver essa cura, você não vai chegar em lugar nenhum de evolução espiritual. O pessoal perguntou para mim esses dias, uma aluna conversando comigo, falando comigo de alta magia, dos daimons, né, de quem usa, dos, enfim, não vou entrar no mérito, mas falando o que era mais forte na alta magia, né, a alta magia dos arcanjos, dos anjos, ou a outra e tudo mais. E eu fiquei pensando, né, para responder, e, e aí até coloco aqui, quem quiser acrescentar, colocar alguma coisa, escrever depois, colocar a sua opinião também, né? Colocar o seu entendimento dessas questões, vai ser um prazer trocar, né? E ver o que outras pessoas pensam a respeito também, né? Eu não estou aqui como dona da verdade, eu vou dentro do que eu já estudei, das minhas experiências, dentro do que eu já trilhei, do que eu já alcancei, é aí que eu estou, né? Então, não me coloco aqui como dona da verdade, não, como quem sabe tudo, não. Estou estudando, já estudei muito, continuo estudando e assim vou continuar seguindo em frente. Mas o que te traz uma proteção efetiva é, é, o, é algo que vem de dentro, não é algo, não existe ou não acredito numa magia externa, né? Que possa, por exemplo, acabar de vez com a sua vida, ou que possa te trazer tudo e toda a proteção. Ah, mas você trabalha com magia? Trabalho, gosto de magia. Mas eu vou explicar o que eu estou dizendo, né? Eu vou explicar o que eu estou dizendo. Os Exus falam muito disso, né? Da lei. Então, assim, não adianta você fazer a magia que for para se proteger, a magia que for, né? Assim, não adianta eu me botei ali na caixinha, ganhei uma caixinha do aluno linda, maravilhosa, gratidão, né? Se preocupou, sentiu, inclusive, né, que eu precisava. Para mim sempre acontece assim, sempre vem anjos me trazendo o que eu preciso. Eu me trouxe uma caixinha, né, de espelhos para minha proteção e tal. Eu posso ter inúmeras ferramentas, como eu tenho, né, de proteção, mas se eu sair na minha porta e eu matar alguém, eu roubar, eu apunhalar, eu destruir a vida de alguém, vocês acham que botar dentro de uma caixinha vai segurar a demanda? Não vai, é a lei. Eu vou receber de volta aquilo que eu fiz. Aí eu estava falando para essa pessoa, né? Falei, eu não entendo o que esse povo que faz magia de morte para matar e destruir a vida dos outros, porque isso existe, tá, gente? Isso existe, isso é muito concreto. O que esse povo pensa, né? Acaba tudo morto, acaba tudo ferrado. Gente, a gente vê famoso aqui no YouTube, dá para saber as histórias, dá para você acompanhar as histórias
sem nem conhecer tão bem assim da vida da pessoa, só por entender ali o que, que ela já falou que fez e o fim da história qual foi, né? Então não adianta. Você pode fazer a magia que for. Se você não tiver mérito para conquistar alguma coisa, você não conquista. E se você não tiver a proteção dentro de você pelos teus atos, pelo que você já cresceu, pelo que você já se fortaleceu, pelo que você já conquistou de fortaleza em você, não vai ter proteção de magia nenhuma que te proteja, né? Eu fico vendo assim, né, gente que faz amarração, por exemplo, para ser feliz no amor, isso não existe, tá, gente? Isso é um voto de infelicidade por vidas, né? É que as pessoas não têm conhecimento e nem entendimento, né? E por isso fazem muita besteira. Mas a pessoa fazendo ali uma amarração para destruir um casamento, alguém querendo alguém que já é comprometido, ou simplesmente invejando e lançando uma energia de destruição para um casal que é feliz, e esperando ser feliz no relacionamento amoroso. É a coisa mais incoerente. Nunca, nunca vai acontecer. Essa pessoa que fica destruindo casamentos, relacionamentos, colocando maldade, maledicência, fazendo fofoca, tentando destruir, arrumando encrenca, né, falando mentira, destruindo do outro, nunca vai alcançar algo abençoado para si. É a lei, isso não existe, isso não funciona, né? Então, o que traz realmente uma prosperidade, uma bênção, o que vai firmar esse Rafael aqui em Exode, o que vai firmar e sustentar a tua árvore da vida, da tua vida, num bem maior, é você realmente desejar o bem de verdade para o outro. É você realmente ter um olhar de bênção. Eu pretendo abrir sempre os meus vídeos com o Summer Aleph Lamed, com uma bênção. É uma bênção de riqueza, de prosperidade para o outro, né? Para um outro que eu nem conheço, mas eu estou dizendo para quem ouvir aqui, entrar nesse vídeo, eu estou abençoando. Então, isso volta para mim, porque eu estou abençoando você, né? O bem que eu te desejo volta para mim, não fica para você, mas volta para mim. E as pessoas precisam aprender isso, entender. Se você joga maledicência na vida de todo mundo, não tem como você receber uma bênção. Não tem, não, é a lei, não encaixa, né? Então, a maior proteção que a gente pode ter espiritual, né? Saiu o Arcanjo Miguel aqui, protegendo a nossa força de vontade, a nossa coragem para seguir em frente com esse carro, né? Com as rédeas da própria vida, indo para cima do que você deseja, dos seus sonhos. Essa proteção ela é efetiva se ela vier de dentro de você. Aí você faz uma proteção de sal grosso, de espelho, de não sei o que, de mizuzá. Aí a gente coloca todas as outras proteções, elas estão firmadas na tua energia que merece e que está dentro da lei para receber essa proteção. E se um dia a sua proteção estiver desarmada, seu Exu estiver sem cavela apagada, o seu anjo guardião cavela apagada, mas você sofreu um ataque, você não merece isso, vem uma luz não sei da onde, mas ela vem, firma perto de você e você vai seguir vencedor contra as demandas que vierem contra você. Vão cair 1.000 ao seu lado, 10.000 do outro lado e você vai seguir em pé, caminhando, porque essa força vem da luz que você conquistou. Então, a gente vai se firmando nesse sentido que, para mim, a magia te traz, sim, uma proteção. Estudar magia te traz uma proteção. Estudar, entender, obter conhecimento. Porque para você estudar, você vai desenvolvendo, pelo menos no que eu estudei, né, no curso que eu fiz, a gente ia tendo provas, né? A gente ia tendo desafios e a gente ia encarando os nossos sombras, os nossos medos, as nossas, né? Os rituais da magia cabalística em Minas, a gente confronta todos os nossos maiores medos, né? A gente é colocado à prova em tudo ali. E a tua força de vontade, a tua coragem,
A tua força mesmo, sua, da tua alma, ela tem que vir para fora para dar conta daquilo, né? E é isso que vai trazer, então, a força para você seguir em frente. É isso, gente, falei demais. Mas é isso. Queria mostrar, né, o oráculo da magia cabalística e queria passar uma mensagem. Então, essa é uma mensagem para quem quer realizar seus sonhos, pegar as rédeas da própria vida. E precisa pegar a rédea, né? Não pode deixar a responsabilidade na mão de ninguém, né, gente? Porque ali o carro é você que dirige, é você que pega as rédeas e que vai fazer acontecer aquilo que você quer. Se você não tiver atitude, nada vai cair do céu no seu colo, nada vai concretizar e manifestar aí. Sem esse carro também dizia isso, né? Embora ele tivesse ali para mim mostrando que a gente está conseguindo, que a gente tem essa possibilidade de conseguir, mas ele também está pedindo: pega a rédea da sua vida e vai fazer acontecer. Atitude, não deixa, não se distraia. O recado principal, resumindo tudo que eu disse dessa tiragem, não se distraia com as sombras que tem no caminho. Sempre vão ter sombras, a gente está num planeta de regeneração. Sempre vão ter desafios para o nosso crescimento. É isso, gente. Gratidão. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Que a paz que está comigo esteja com você também. Shalom. Summer Aleph Lamed. Muitas bênçãos para nós, para mim, para você. É o que eu desejo como sacerdotisa Elis.